tema, afeto no trabalho a partir do Olhar da Estaterão. Segunda-feira começaremos a semana falando sobre isso. Mas eu queria trazer um olhar que vai para além das mulheres que estão nas redes sociais e fala sobre nós. O que o sintoma exposto e que parece uma loucura, como você falou, gente, isso é uma aberração. Uma maluquice, eu falei. Uma maluquice, mas muita gente já escreveu sobre, nossa, isso é aberração, isso é doença, isso é loucura, isso é histeria. O que esse comportamento diz sobre nós? Você que está ouvindo a gente que provavelmente não tem uma boneca que custa $10.000, que não fura a fila do SUS para levar a boneca para tomar vacina, tem comportamentos muito mais parecidos do que você imagina com essas mulheres e homens que têm esses bebês reborn. Por quê? Porque exatamente o que você falou, né? Esses bebês que não choram, não gritam, não frustram. O que eles dizem? O que isso diz sobre nós? Um fascínio sobre um vínculo que não te frustra. A gente fez, há não muito tempo atrás, uma coluna sobre filhos troféu. E eu acho legal começar trazendo essa referência, inclusive ouçam nos players de podcast esse nosso papo sobre filhos troféu, o quanto, para a psicanálise, os filhos são o narcisismo das pessoas renascidas. É como se a gente se autorizasse a viver, né? Então, Freud já fala na introdução ao narcisismo que o amor dos pais pelos seus filhos não é senão o renascimento de seu próprio narcisismo renascido que vem revivido neles. Tudo que a gente aprendeu que não podia ser egoísta, que não podia ser autocentrado, a gente pode falar sobre os nossos filhos, porque afinal de contas, eles são o nosso legado. E há algo aí de muito narcísico. O que a gente falava na pauta dos filhos troféu, que a gente encontra aqui também no Bebê Reborn, eu quero controlar esse legado. Porque hoje o meu filho não faz a faculdade que eu gostaria que ele fizesse, não vota na pessoa que eu gostaria que ele votasse, não namora com uma pessoa que eu admiro. E o fato de, por exemplo, ele não ter um bom emprego diz sobre a minha incapacidade de pai ou de mãe, que foi o que a gente discutiu nos filhos troféu. Ter bebês reborn é uma tentativa de radicalizar o controle. O filho ideal é uma tradução dessa fantasia personalizada, moldada sob medida para não frustrar. E, de novo, ainda que você não tenha um boneco, provavelmente você já teve discursos de eu não esperava isso, dessa pessoa que eu tô saindo. Eu não teria feito isso. Acho melhor nem continuar essa relação, porque tá dando muito problema. A gente faz esse tipo de recuo e falar sobre bebês reborn é também falar sobre a nossa dificuldade de lidar com o outro. Então, eu queria perguntar para a audiência, em que momentos as diferenças com as pessoas que você ama te incomodaram mais? E aí pode ser um cara que você está começando a sair, um marido, a esposa, qualquer tipo de amor, amigas, qualquer tipo de relação. Tipo de amor. Quando as escolhas dessas pessoas ou as atitudes delas te frustraram e como você se sentiu em relação a essa alteridade? Bom, eu tô aqui de olho se vai chegar mensagem, enfim. Mas siga que eu trago aqui se eu pescar alguma coisa boa. Tá. O que eu quero que a gente discuta, de novo, é sair do bebê e pensar o quanto essa boneca e essa onda é a materialização desse desejo de que o outro deixe de ser um sujeito e passe a ser um espelho obediente, uma extensão do desejo. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente viu nas 2 últimas semanas, que foram os lançamentos do Google. Eles lançaram agora no começo dessa semana o futuro do AI deles. E a partir do dia 20, a partir do fim de abril, o Mark Zuckerberg começou a fazer uma sabatina de entrevistas falando sobre como ele vê o Meta IA
E o que ele está colocando no discurso dele? Que o Meta-IA vai ser a solução para a epidemia da solidão que a gente fala aqui. Na lógica dele, nas entrevistas, tem uma entrevista no podcast do Patel, que é muito interessante, depois a gente pode dividir o link. Ele fala, olha, o americano médio tem só 3 amigos, e o saudável seria ter 15. Mas a gente não tem tempo, não tem condições, não tem amigos. Então eu estou trazendo aqui o meu AI que vai resolver esse problema de vocês. Um problema que vocês já estão buscando solução, porque, segundo ele, o uso mais feito da ferramenta de AI da Meta hoje é falar assim, eu preciso ter uma conversa difícil com a Tati. Qual é o jeito certo de dizer que precisamos rever as contas da nossa viagem? Ou quero terminar um relacionamento. Como posso dizer que não quero mais ficar nesse casamento sem que a minha mulher me ache um lixo? Qual é a maneira correta de fazer isso? E o chat está respondendo e ele coloca, isso é muito útil. É a mesma lógica. Eu quero alguém que responda os meus problemas, que fale comigo, né? O que ele coloca hoje? O Meta IA vai ser o seu terapeuta, que atualmente já é o segundo maior uso de IA hoje, são as pessoas usando os IAs como terapeutas. Vai ser seu amigo, vai ser seu namorado, mas um amigo que diz que você tem sempre razão. Um terapeuta que entende tudo que você está falando e passa a mão na sua cabeça. São os bebês reborns que você, que acha um absurdo do bebê reborn, já está usando. Porque hoje 1 a cada 10 brasileiros conversa diariamente com um IA como se ele fosse um amigo. Então, eu quero trazer a provocação de que a pessoa que você acha louca, que está maternando um bebê como se fosse real, tem traços mais parecidos com o seu comportamento do que você imagina. Eu estou tentando pescar comentários aqui que se conectem com o que você está dizendo, mas tá o festival da misoginia aqui, viu? Falando mal das mulheres? Aquilo tudo, né? Quer dizer, para que parar, ouvir a Carol, pensar um pouco e tal, se eu posso simplesmente, os meus dedinhos nervosos podem dizer, são loucas, histéricas, não sei mais que, não sei mais que. Para que ouvir e pensar? O Arthur está dizendo, é a possibilidade de frustração que dá sentido nos relacionamentos humanos. Essa onda reborn é uma disfunção social que não deve ser estimulada, diz ele. Mas, Arthur, de novo, eu não quero conversar sobre o bebê reborn, eu quero conversar sobre o que está por trás desse sintoma. Por que estamos precisando ter bebês que parecem reais, mas que são bonecas, e simular partos, e contratar babás, e furar a fila do SUS, ao invés de lidarmos com os nossos afetos reais. Acho importante também a gente lembrar que não são só mulheres que não tiveram filhos, ou que perderam bebês, que tiveram abortos durante a gestação, ou que tiveram filhos recém-nascidos que morreram, que estão recorrendo aos bebês reborns. A gente viu Luciana Gimenez fazer um parto do bebê reborn. Muitas vezes são homens e mulheres que não conseguiram lidar com a alteridade dos próprios filhos e voltam para a fantasia. Porque agora essa boneca não vai namorar uma menina que eu acho cafona. Agora essa boneca não vai me tratar mal e eu vou pensar, como assim, meu filho, abri mão de tudo por ele e a gente mal se conversa? Por que a gente está fugindo para o brincar? E aí eu quero trazer um lado positivo do brincar, né? O Winnicott já fala muito sobre a importância do brincar, e trazendo um outro dado, entre os livros best-sellers do Brasil, 2 são livros de pintar para adultos. Então a gente também está buscando o lúdico em outros lugares. E agora está na moda um tipo de desenho para colorir. Esse, Bobbie Goods. Os Bobbie Goods para adultos tá entre as listas dos best-sellers 2025. Práticas grupais e tal, né? É isso? O que isso diz sobre nós? A gente está precisando voltar para o lúdico. Sim, gente. Esquece a boneca, a pessoa que fura a fila do SUS. E porque isso não existe, tá? Isso não existe. Isso não é verdade. Isso não é um fato.
Não existe isso, furar fila do SUS com boneca. É bom que a gente deixe, né? A gente está numa cacofonia tão louca, bizarra de informação, que o que é verdade e o que não é. Bom, eu tô aqui falando uma obviedade dos últimos 10 anos, pelo menos, Mas né? a gente Mas a precisa gente falar. chegou nesse ponto de levar a sério que tem uma mulher. Quem é essa mulher? Você abriu os jornais? Você viu que a gente algum tá tipo de discutindo? notícia sobre isso? Isso não é verdade. Então, a gente está confabulando e fazendo pensamentos em cima de um fato que não é fato. E de um fato que não é fato e que faz com que eu me defenda de perceber um sintoma que está presente em mim. Total. E não nessa mulher que nem existe, né? Então, acho que para esse ponto eu entrevistei, até vou trazer aqui em breve, eu fui para esse congresso da Esther Perel em Nova York e eu entrevistei o Tobias Rose Axwell, que fez um livro que chama Outrage Machine, que ainda não foi traduzido em português, mas é A Máquina da Raiva. E ele explica o quanto essas manchetes sensacionalistas e a lógica sensacionalista têm movido o nosso pensamento. Que é exatamente isso. Você só mostrar... Tem mulheres que agora estão brincando de boneca, talvez não gerasse tanto clique. Agora, se você coloca uma mulher furou fila do SUS com uma boneca, vai gerar muitos cliques e polarizações. Mas isso é mentira. E a gente precisa dizer isso aqui sempre, porque trabalhamos com a lisura da informação. Isso não existe. Exatamente. E não vamos discutir as mentiras e nem vamos entrar num discurso polarizado. Eu quero que, né, o convite hoje essa coluna é para você se implicar. Eu não quero que você fale sobre o que você acha da mulher que tem a boneca. Eu quero que você reflita o quanto você deseja que a sua esposa seja a sua boneca. Perfeito. Que o seu funcionário seja a sua boneca. Que a sua mãe seja a sua boneca. É essa discussão que eu quero trazer aqui pra gente. Porque quando a gente usa o IA como melhor amigo, a gente está trocando um amigo por uma boneca virtual. Por uma boneca que não nos frustra, que está disponível 24 horas por dia, que não lida, onde a gente não tem que lidar com a alteridade. A Júlia Kristeva fala da maternidade como uma travessia violenta, onde a mulher precisa aceitar a existência de um outro fora de si. E eu acho que a gente está esquecendo de aceitar a existência de um outro fora de nós e fora do nosso controle. Eu não controlo as reações do meu namorado, eu não controlo as palavras do meu colega de trabalho, eu não controlo as reações dos meus filhos. Eu ia falar do brincar e eu voltei pro controle, né? Mas voltando para o brincar e o pintar, talvez isso esteja tão latente porque a gente está num mundo com falta de fantasia. A gente está num mundo fatalista, concreto e em relações utilitárias. Total. É o que eu posso fazer por você. A gente poder voltar a brincar de coisas que não sirvam para nada, brincar uns com os outros. Eu vejo isso na clínica, assim, não, eu não vou para um encontro porque o que eu tenho para oferecer? Meu emprego é numa empresa mais ou menos, minha casa tá meio capenga depois que eu separei. A gente não tem que ser o parque de diversões para o outro. A gente pode só brincar junto. Talvez a boneca e o livro de pintar digam sobre a nossa necessidade de voltar a estar juntos sem pauta, sem ter que fazer algo, sem ter que levar no show mais descolado do mundo. É só poder brincar, ser bobo, E a fantasiar. gente pode tentar fazer isso no nosso dia a dia, né? Exatamente. Com os nossos amigos, com as nossas amigas, né? Com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos, com os nossos namorados, com as nossas namoradas. Qual foi a última vez que você se permitiu fantasiar junto com alguém? Brincar desde a coisa do vamos pegar um jogo de tabuleiro Total. e brincar junto. Um baralho. Poder contar histórias bobas e inventar histórias. O que será que aconteceu? Despertar isso na gente. Muito tem se falado também nos bebês reborns do uso terapêutico, principalmente para idosos, para pessoas com Alzheimer, que com os bebês, elas, com essas bonecas, né, que são os bebês reborns, alguns centros e casas de idosos têm usado essas bonecas para que eles voltem
a ter uma vinculação de afeto, um exercício de afeto. Isso é válido? É válido, mas daí eu quero trazer uma outra provocação